colaboro com o auditório, primeiro, com um aumento de 100% sobre o número de anglicanos que vocês conhecem. Não conhecia nenhum, então já 100% de aumento. E o outro aumento de 100% sobre o conhecimento de bispo protestante. Nunca tinha visto um ao vivo, estou aqui. E uma vez, quando eu fui eleito bispo, um batista, que não é muito bom em episcopado, eles são muito bons em recursos hídricos, ele me perguntou, eu não estou entendendo que negócio de bispo protestante é esse, porque na minha cabeça só tem o bispo católico e o da Universal. Eu disse a ele, eu sou casado e honesto. Então, deixa eu citar o John Stott. John Stott, que nos deixou esse ano, que eu tive a grata alegria de falar com ele por telefone 3 vezes antes do seu falecimento, ele lembrava da necessidade de nos fundamentar tanto na subjetividade da nossa experiência de fé, quanto na objetividade do ensino das Sagradas Escrituras. E ambas nos asseguram essa singularidade. A singularidade de Jesus é indissociável da singularidade das Sagradas Escrituras. E é indissociável da singularidade dos ensinos dela emanados. Como autor da carta aos Hebreus, cremos que o Pai, por meio dele, fez também o mundo, constituído herdeiro de tudo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Cremos nisso? Como João Evangelista, vemos que esse Messias prometido aos judeus pelos profetas, luz para as nações, no episódio simbolizado pela Epifania, ou adoração do Sarro do Oriente, era também o Logos universal especulado pelos gregos, que estava desde o princípio, que era desde o princípio, que estava com Deus e era Deus, pois todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Com o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, cremos que nele fomos criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e também todas as coisas subsistem por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E com o exilado de Pátmos esperamos um final e uma transformação final de todas as coisas, a ordem da restauração, com um novo céu e uma nova terra. Movidos pela bendita esperança na adoração do Cordeiro, nós lemos, e que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Essa clara revelação escriturística foi elaborada e afirmada pelos apóstolos, pelos pais apostólicos, pelos pais da igreja, pelos concílios da igreja indivisa, iluminados pelo Espírito Santo como expressão do consenso dos fiéis. Vencidas as controvérsias iniciais, chamadas controvérsias cristológicas, documentos oficiais passaram a expressar essas verdades cristológicas. O credo niceno constantinopolitano estatui: em um só Senhor Jesus Cristo nós cremos, unigênito de Deus, gerado de seu Pai ante todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz,
verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à mão direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse é o credo que nós recitamos na ordenação dos nossos ministros, que na verdade as estatísticas estão já superadas, aqui nós ultrapassamos já 102 ordenações de ministros para a glória de Deus. O credo atanasiano, outro documento fundamental da história confessional da igreja, por sua vez é peremptório. Logo, a fé correta é que creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus tanto quanto homem. Essas crenças fundamentais têm sido confessadas dominicalmente por 2000 anos na liturgia da palavra e dos sacramentos nas igrejas do Oriente e do Ocidente. Com a reforma protestante do século XVI, dos quais todos nós somos herdeiros, por suas diversas correntes, essa compreensão cristológica foi veementemente reafirmada em suas importantes confissões doutrinárias. Em seu próprio credo, se expressava Martinho Lutero: creio em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é meu Senhor, que me remiu perdido e condenado, libertando-me do pecado da morte e do poder do maligno, não com ouro ou prata, mas com seu sangue e com seu sofrimento, e pela morte inocente, para ele que pertença para sempre e viva uma vida nova com ele mesmo, que ressuscitado dentre os mortos vive e reina eternamente. E isto é, com toda certeza, a verdade. Na mesma conjuntura histórica, o anglicanismo, pelo artigo 2º dos nossos 39 artigos de religião, tem confessado o Filho, que é o Verbo do Pai, gerado da eternidade do Pai, verdadeiro e sempiterno Deus, e consubstancial com o Pai, tomou a natureza humana no ventre da bendita Virgem e da sua substância, de sorte que as duas inteiras e perfeitas naturezas, isto é, divina e humana, se uniram em uma pessoa para nunca mais se separarem, das quais resultou Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que verdadeiramente padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, para reconciliar seu Pai conosco e ser vítima não só pela culpa original, mas também pelos atuais pecados dos homens. E note a ênfase na palavra verdadeiro e verdadeiramente. O quadrilátero de Lambert, aprovado em 1888 por nossa igreja, considerou como essenciais para qualquer busca pela unidade dos cristãos, em seus primeiros 2 itens, tanto a crença nas Sagradas Escrituras como sendo a regra, o padrão de fé, quanto as doutrinas, inclusive cristológicas, contidas no credo dos apóstolos e no credo niceno. Foi essa experiência e compreensão da fé que tem marcado a vida e a morte de inúmeros mártires na história da igreja, que tem movido a paixão missionária de inúmeras vidas sacrificiais, que tem levado o evangelho a todos os recantos do globo. Essa é a compreensão e a fé de cada pessoa que se encontra nesse recinto hoje, tenho certeza. E daqueles que respondem ao chamado missionário, a partir do Brasil, para todos os recantos geográficos e sociais da nossa pátria e do mundo. A singularidade de Jesus Cristo é, pois, um princípio central, basilar, inquestionável e inegociável da igreja e elemento essencial da sua identidade. Sem a afirmação desse princípio, a igreja não teria se constituído, não teria se expandido, não teria atravessado séculos, nós não estaríamos aqui hoje reunidos e muito menos dedicando as nossas vidas em esforços missionários. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, continuamos a afirmar: porque nada me propus saber dentre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Somos o que somos,
firmado em uma tríplice verdade: a manjedoura, a cruz sangrenta e o túmulo vazio. Essa é a verdade que nós afirmamos formalmente, mas eu creio que temos que ir além da afirmação formal dessa verdade central. Sabemos da importância da experiência da fé e da confissão articulada da fé, evitando sempre a mera ortodoxia fria das definições corretas sem vida, e por outro lado a ênfase na subjetividade da fé, seus sentimentos, suas emoções, menosprezando a elaboração e a confissão correta dessa mesma fé. As revelações privadas não podem ser recebidas ao arrepio tanto das Escrituras quanto dos credos e das confissões. E ambas, experiência e confessionalidade,